nossos corações. O Senhor, através da tua palavra, Pai, possa achar morada e trazer transformação, meu Deus, sobre nossas vidas. Por isso, aquieta, Deus, nossas vidas. Aquieta nosso coração nesta noite, para que possamos ouvir a tua voz de uma maneira sobrenatural. Assim, Deus, oramos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Pode se sentar. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Acho que eu vou descer de novo, ficar pertinho de vocês. Pertinho de vocês eu chamo a atenção suas. Amém, irmãos? Lucas, capítulo de número 22. Se você encontrou aí. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Vocês acharam aí, irmãos? Versículo 31. Olha o que o texto vai dizer. Acharam, irmãos? O texto vai dizer assim. O texto vai dizer assim, versículo 31 e 32. Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por vocês para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Amém? Diga graças a Deus. Obrigado, querido. É isso que vocês acharam aí, irmãos? É isso que vocês leram aí na palavra de Deus? Então preste atenção, irmãos. Olha para mim, queridos. A conversão, ela é um processo espiritual em nossas vidas. E nós vamos entender isso aqui na vida do apóstolo Pedro, né? O que eles estão vivendo aqui, a realidade que eles estão vivendo aqui. E Jesus, irmãos, ele vai falar sobre conversão. Olha só, Ludinha, ele vai falar sobre conversão com um homem que já era um discípulo. Ele vai falar sobre conversão com um homem que já havia sido chamado. Ele vai falar aqui sobre conversão, irmãos, com um homem que já era ativo na obra. Ele não está falando com uma pessoa qualquer. Ele está falando com alguém que realmente representava o Evangelho. Ele está falando com alguém, irmãos, que um dia o sermão foi duro, igual o sermão do pastor Jackson, e aí todo mundo foi embora, né? E Jesus vai olhar para eles e falar o seguinte: olha, onde está o povo? Cadê o povo? Aí eles olham, eles falam assim: Jesus, o povo foi embora. O povo não gostou muito da sua conversa hoje, não. O povo foi embora. E aí Jesus pergunta para eles: e vocês não querem ir? E é quando então Pedro, ele vai dizer assim: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Outra vez, ele pergunta para os discípulos, irmã Fátima: quem sou eu? Quem as pessoas dizem que eu sou? As pessoas falam que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro pula na frente. É o Pedro, irmãos. É o Simão. Ele pula na frente e ele: ei,
Senhor é o Cristo, aquele que o Pai havia dito que iria nos enviar. E aí Jesus, pastora Ana, vai olhar para ele e dizer o seguinte: olha, porque não foi homem, porque não foi sentimentos, emoções, mas porque foi o Espírito de Deus quem te revelou quem eu sou. Jesus está falando com esse homem, irmãos, sobre conversão. Está falando com alguém que havia sido chamado. Está falando com alguém que era um discípulo. Está falando com alguém que andava de perto com Jesus. E aqui, queridos, entenda uma coisa: converter-se não é apenas tomar uma atitude aqui hoje, não aceite Jesus como Senhor e Salvador. Converter-se é alinhar o seu pensamento ao pensamento de Deus, à vontade de Deus. Converter-se é se permitir totalmente que Deus, ao longo prazo, venha transformar suas ideias, sua vida, a sua maneira de viver. Irmãos, Pedro já era um apóstolo. Pedro já havia deixado tudo, deixado casa, deixado família, deixado trabalho, já havia deixado tudo. Pedro já era um daqueles que havia voltado dizendo: Jesus, nós expulsamos os demônios em seu nome, os demônios obedeceram, as enfermidades foram curadas. Pedro já pregava o evangelho, irmãos. Ele já andava de perto com Jesus. Pedro é aquele cara que via as revelações mais íntimas, via as coisas acontecer com mais profundidade. É esse homem que Jesus está falando sobre conversão. É com esse homem que Jesus está falando sobre mudança de comportamento. É com esse homem que Jesus está falando sobre metanoia. É Pedro, irmãos. É o Pedrão, é ele mesmo. E queridos, olha, Jesus ele vai falar com eles: quando você se converter. Imagina que insulto para Pedro. Imagina Pedro ouvindo isso, irmãos. Como assim, Jesus? Quando eu me converter? Irmão, se eu falar com alguém aqui que não é convertido, é capaz de alguém me bater. Se eu falar com alguém aqui, você não é crente não, hein, irmão? É capaz de me dar umas pancadas. Mas Jesus agora está falando com um homem que ele havia escolhido, que ele havia orado para colocar ali. Um homem que Jesus havia dito que sobre ele iria edificar a igreja. É Pedro, irmãos, que Jesus está falando. Sabe o que isso vai quebrar, irmãos? Essa liturgia que a gente pensa que uma vez salvo, sempre salvo. Esse pensamento de que, não, foi o dia que eu aceitei Jesus que minha vida já mudou ali naquele dia. Não, irmãos, entenda, a conversão é um processo. Conversão é uma decisão que eu e você tomamos de alinhar os nossos pensamentos à vontade de Deus. E aí, queridos, entenda uma coisa: conversão é permitir que Deus trate nas áreas mais profundas da sua alma. É permitir isso, irmãos. É permitir com que Ele trate no seu âmago. É permitir com que Ele trate no seu interior. É permitir com que Ele trate em seus complexos. É permitir com que Ele trate no seu eu, em suas vontades. Entenda uma coisa, irmãos. Há pessoas que serão salvas, no destino, mas não serão convertidas no caráter. Tem gente, irmãos, que tipo assim, tinha um ditado popular antigamente, fulano veio na bacia das... Fala aí que você conhece, irmãos. Das almas, isso mesmo, que era, a pessoa veio de gaiato, caiu aqui de gaiato. Nem se ouve isso mais, Perguntar ao Davi o que é isso, ele falou que não sei o que é isso. Caiu aqui de gaiato. Irmãos, eu falei exemplo aqui pela manhã. Quem já pescou com tarrafa? É tarrafa que fala? Vem tudo, vem lixo, vem folha, vem galho, mas vem peixe também, que é o propósito da pesca. Vem peixe também. Então, queridos, entenda uma coisa: há pessoas, irmãos, que serão salvas do destino, mas não serão convertidas no caráter. O contexto aqui de Lucas capítulo 22, irmãos, que eles estão vivendo, é o contexto da última ceia. É um ambiente totalmente espiritual, super espiritual.
E Jesus ali, irmãos, ele vai anunciar traição, negação e peneira. Ali naquele ambiente que eles estão, Jesus ele vai anunciar traição, negação e peneira. O ambiente ele é tão espiritual que a conversa dos discípulos é a seguinte: quem será aqui melhor, né, do que um ao outro? Quem que de fato aqui é melhor, né, para o Senhor? Quem será aqui o maior escolhido? Irmãos, entenda, o foco aqui de Jesus, irmãos, não é o pecado de Pedro, mas é o processo pelo qual ele precisava passar. É o processo de transformação o qual ele precisava passar. E a conversão, queridos, entenda, é um processo, não é um ato isolado. É um processo de Deus em nossas vidas. E a primeira fase ali, irmãos, que Pedro vai viver é o chamado. Quando Pedro é chamado em Lucas capítulo de número 5, irmãos, ele ainda não havia sido quebrado interiormente. Ele não havia ainda sido lapidado. E ele então é chamado pelo Senhor. E a gente vê isso na vida de Pedro ali, irmãos, no capítulo 5. A gente vê que ele é um cara entusiasmado espiritualmente, né? Jesus, quando opera ali o milagre, né, ao ponto dos dois barcos irem a pique, né, devido ali àquela pesca maravilhosa que vai acontecer, a Bíblia diz que Pedro, ele vem saltando, né, ele vem diante de Jesus, e ele se ajoelha, e ele fala assim: vai para lá, fica longe de mim, porque o Senhor é muito santo. A gente vê um cara entusiasmado espiritual. Pedro, ele era assim, irmãos. Há um momento que a Bíblia vai mostrar essa questão desse entusiasmo de Pedro, que Pedro ele esquece do propósito qual Jesus havia vindo, que era salvar a humanidade. E ele tem uma visão, né, dos céus abertos, e aí aparece um profeta, aparece dois profetas, né, e a Bíblia vai dizer que o rosto de Jesus vai resplandecer ali no Monte Tabor, e ali aquilo quando acontece, a Bíblia vai dizer que Pedro então ele olha e fala assim: Jesus, não vamos embora não, vão ficar aqui nesse lugar, eu vou construir aqui uma tenda para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, vou permanecer aqui. Irmãos, era um cara entusiasmado. Ele vai falar lá na frente com Jesus: eu vou com o Senhor até a prisão, eu vou com o Senhor até a morte. Que é isso, Jesus? Eu sou um cara, eu estou disposto a ir com o Senhor. Irmãos, ele era esse cara de uma atividade intensa. Ele era esse cara que tinha uma confiança excessiva, que confiava no seu braço forte, que confiava em sua própria força, que confiava em si mesmo. Mas era um homem de pouca consciência das suas limitações as quais ele tinha, irmãos. E Pedro, irmãos, ele vai demonstrar muitas das vezes isso, né? Imagina comigo aqui o contexto. Jesus chega, fala com ele, arreda mais o barco para lá, vamos mais para o profundo, né? E aí Pedro, ele vai, beleza, vamos lá. Mas olha, deixa eu te falar. Trabalhamos a noite toda, pescamos nada. Sabe o que ele está falando? Ora, minha experiência, anos de experiência, anos trabalhando com isso aqui, não dá certo não, não dá certo não, dá para fazer mais nada, entendeu? Não tem jeito para mais nada, entendeu? Isso aqui não vai para frente. É a conversa de Pedro, confiando no seu trabalho, confiando na sua própria experiência. E quando Jesus manda ele lançar a rede, ele fala com Jesus o quê? Sobre a tua palavra eu vou lançar sobre a tua palavra. Entendeu? Mas se vai acontecer, se não vai acontecer, eu não sei. Irmãos, olha o que esse homem vive. Ele ainda confiava na sua própria experiência, mas ainda não havia aprendido a depender do próprio Deus. E o que eu e você precisamos aplicar aqui em nossas vidas, irmãos? Irmãos, muitos atendem ao chamado. E aqui eu não estou falando de um chamado pastoral não, irmãos. Estou falando sobre presbitério não. Eu estou falando sobre o chamado. Não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi. Qual é o chamado? Para que vades deis fruto, vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados pelo Senhor. Muitos aceitam, irmãos, o chamado, mas poucos se permitem ser tratados em seu próprio ego. Poucos se permitem isso, irmãos.
chamados sem conversão interior. São chamados, mas não aceitam uma conversão interior. São chamados, mas não aceitam abrir mão do seu próprio ego. São chamados, mas não aceitam abrir mão do seu próprio eu. E sabe o que isso vai gerar? Orgulho espiritual. Orgulho espiritual, irmãos. E queridos, eu sempre falo isso aqui. Irmãos, quase 28 anos de conversão. Quem sou eu para chegar aqui e falar com vocês assim? Porque eu sou mais espiritual que vocês. Porque eu sou mais santo que vocês. Porque na minha experiência de vida, eu sou melhor que vocês. Irmãos, nunca vou falar isso. E eu sempre oro ao Senhor para que sempre, ainda que os anos vão, crescendo cada dia mais, porque não tem como a gente fugir disso, dessa realidade que é o tempo, eu peço ao Senhor que me torne mais humilde possível e que eu possa depender da presença dele. Queridos, olha, quando as pessoas não aceitam essa conversão interior, quando as pessoas, irmãos, que por não aceitar essa conversão interior, isso é gerado um orgulho espiritual. Segunda fase aqui na vida de Pedro, irmãos, a autoconfiança espiritual. Capítulo 22, versículo 33, ele vai dizer assim, o Senhor vai dizer assim, Pedro diz assim, Senhor, estou pronto para ir contigo à prisão e à morte. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Promessas precipitadas. Quantas vezes eu e você não fazemos isso? Promessas falácias, precipitadas para com o Senhor. Não, Deus, porque dessa vez eu vou. Não, Deus, porque dessa vez eu vou mudar. Não, Deus, porque dessa vez eu vou tomar uma outra atitude. Irmãos, promessas precipitadas. Pedro fala com ele, eu vou com o Senhor até a prisão, e olha para mim, ele não vai. Eu vou com o Senhor até a morte, olha para mim, e ele não vai, irmãos. Não vai. Uma linguagem espiritual elevada que Pedro tinha, irmãos. Ele se achava, precisava ser tratado do seu interior, precisava ser tratado em seu âmago, irmãos. Isso vai gerar o que? Falta de vigilância. E a falta de vigilância, irmãos, gera muitas vezes, sabe o que? Resistência à correção. Irmãos, é triste, sabe por quê? Na nossa mente, Paulo vai dizer sobre comichões aos nossos ouvidos. E a nossa mente muitas vezes fica cauterizada. Não, essa história de santidade, isso é século passado. Não é essa história de igreja. Isso é coisa lá da época dos meus avós. Não, as coisas mudaram. O evangelho mudou, o evangelho ficou light. Irmãos, a Bíblia continua sendo Bíblia e palavra de Deus. A palavra de Deus não mudou. E quantas vezes nós fazemos, nós nos transformamos pessoas resistentes à correção. A correção. Queridos, olha, se eu, Jackson, como o seu pastor nomeado aqui, te chamasse para tomar um café amargo comigo no escritório, e eu falasse com você algumas coisas que eu penso que você deveria mudar, deveria fazer, será que você sairia do escritório como meu amigo? Será que você sairia do escritório pensando assim, Deus usou o pastor para falar comigo hoje? Deus usou a vida dele para me abençoar. Ou você sairia dali falando mal de mim? Ou você ali mesmo brigaria comigo e falaria assim, você não tem nada a ver com minha vida. Irmãos, a nossa mente vai se transformando em uma mente cauterizada. E não nos inclinamos àquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Só, queridos, que Jesus ele é tão lindo, que Jesus ele ouve aquilo de Pedro e ele não discute. Jesus sabia que ele não ia com ele até a prisão? Sabia. Jesus sabia que ele não ia com ele até a morte? Sabia, irmãos. Mas sabe o que Jesus faz?
Jesus fala com eles sobre a queda dele, sobre o que iria acontecer com ele. E sabe qual é o princípio espiritual que eu e você precisamos entender aqui, irmãos? Que é a misericórdia, o cuidado de Deus para conosco. Antes de Deus nos usar de uma maneira profunda, Ele permite que vejamos quem realmente somos. E aí, queridos, o seu maior inimigo não é o Jackson, não é o seu patrão, não é teu pai e tua mãe, não é teu esposo e tua esposa. Teu maior inimigo é você mesmo. Se olha no espelho e você vai ver, vai compreender que muitas das coisas que você não toma decisão, não faz aquilo que tem que fazer, é você mesmo que não se permite fazer. A terceira coisa que vai acontecer aqui, irmãos, nesse contexto, o capítulo 22, é a peneira. Capítulo 22, versículo 31, a Bíblia vai dizer assim, Jesus diz assim: Pedro, Satanás, ele não está dizendo aqui que foi um amigo, que foi um inimigo, que foi alguém. Olha para mim, irmãos, ele está dizendo que é o inimigo das nossas almas. E por que não vai falar o inimigo do nosso corpo, o inimigo do nosso espírito? Porque o espírito que temos vem do Pai. O corpo, essa matéria aqui, quando morrermos, né, ele vai voltar para o pó. E enquanto isso, pela nossa decisão de confissão, o Espírito de Deus habita nesse corpo. Mas a nossa alma há um destino chamado eternidade. E o inimigo das nossas almas, ele sabe disso. Ele sabe disso. Então, queridos, Jesus vai falar com eles assim: Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Irmãos, não sei se você já viu, né, como é debulhado o trigo, né? Geralmente eles naquela época lá, né, pegavam um animal, né, colocava, né, ali algo pesado, né, em um carrinho, e ia passando, debulhando ali o trigo. Depois, né, pegava de uma maneira diligente ali, né, aquele garfo, né, que eu não sei o nome daquilo, não sei o nome, né, e pegava ali e jogava para o alto. E ali a palha voava. Ali ficava o trigo para passar depois na peneira. E quando a Bíblia vai falar sobre peneira na Bíblia, irmãos, é como a vida de Jó. Ninguém, irmãos, porque eu tenho a fé de Jó, irmãos, ninguém passou o que Jó passou nessa vida. Ninguém, irmãos, ninguém passou, ninguém. E Jesus sabia que Pedro não iria conseguir passar por aquilo. E Jesus sabia, irmãos, que eu e você também não conseguiríamos passar por aquilo. Ao ponto da Bíblia dizer, lá no Evangelho de João, que Jesus, ele ora pelos discípulos, e ele ora por mim e por você. A Bíblia diz que ele ora ao Pai e ele fala assim: Pai, eu quero te pedir que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Irmãos, entenda uma coisa: ali quando é passado pela peneira, o trigo permanece, a palha cai. Sabe o que acontece? As ilusões morrem e a verdade vem à tona. E Jesus não impede, irmãos, aquele processo na vida de Pedro, mas a Bíblia vai mostrar que ele intercede para que a fé dele não morra. Irmãos, olha para mim, sua fé não pode morrer, sua fé não pode sucumbir. Você precisa acreditar que você ora um Deus que você não vê, mas você ora um Deus que ele te toca. Paulo vai dizer, ele é invisível, mas ele é real. É o Deus o qual eu e você servimos. E Jesus vai interceder para que a fé dele não esmureça. E eu quero te dizer essa noite, não perca a sua fé. E o que nós precisamos aplicar aqui, irmãos? Deus não livra Pedro do processo, mas livra ele de um colapso espiritual. Olha o que Deus faz. Olha o que é a bondade de Deus para com esse homem.
Olha o que é a bondade de Deus para comigo e com você, porque, irmãos, se permanecermos na nossa fé, com a nossa fé inabalável, colapso nenhum espiritual vai nos fazer sucumbir, vai nos fazer desistir, vai nos fazer abandonar a fé em Cristo Jesus. E aí nós vamos ver logo depois, irmãos, a queda de Pedro. E é lindo aqui, sabe o que, irmãos? A queda vai revelar a verdade que há nos nossos corações. Capítulo 22, versículos 61 e 62, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Pedro, ele está ali, e é o terceiro momento que ele nega a Cristo. E o escritor, ele vai tratar em uma verdade, e ele usa uma verdade linguística, que ele vai dizer que Pedro agora ele xinga impropérios. Eu fico imaginando Pedro gritando palavrões. Eu fico imaginando Pedro amaldiçoando, dizendo que ele não era seguidor de Cristo. Só que aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que a queda vai revelar a verdade que há no coração daquele homem. Irmãos, a Bíblia vai mostrar que ele então se lembra das palavras de Jesus, que Jesus havia dito a ele, que ele o negaria antes que o galo cantasse. O negaria 3 vezes. E aí, irmãos, é naquele momento então, a Bíblia vai dizer que Pedro sai dali e ele chora amargamente. Irmãos, o que eu quero te dizer aqui hoje? Se no ato da sua decisão que você toma contra aquilo que é a vontade do Senhor para a sua vida, em seu processo de conversão, se não há um choro amargo de arrependimento, você precisa rever sua conversão. A Bíblia vai mostrar, queridos, que o choro de Pedro ali não é um choro de remorso, mas é um choro de arrependimento genuíno. É um choro de ver a sua decadência espiritual. É um choro que ele vai ver a sua realidade espiritual, sua frieza espiritual, ao ponto de negar o próprio Cristo. Aquele choro vai mostrar quebrantamento. Não é um arrependimento superficial, é um arrependimento genuíno, queridos. E ali, queridos, entenda uma coisa. Aqui acontece algo crucial com Pedro. Pedro, quando ele sai dali e ele chora amargamente, a Bíblia vai mostrar, irmãos, que ele perde sua autoconfiança. Ele perde sua autoconfiança. Aquele choro ali, irmãos, vai gerar em Pedro maturidade espiritual. E aí talvez você pode olhar para mim e falar assim, mas pastor, naquele mesmo dia Judas também caiu. Irmãos, é verdade, ele caiu, mas Pedro chorou amargamente. E aí é uma diferença, irmãos, de arrependimento e remorso. Aí é uma diferença de culpa. A culpa é a seguinte: Judas chega lá, o sacerdote está aí, estou devolvendo as 25 moedas de prata, está aí, não tenho nada a ver com isso, entendeu? Não esquece que foi eu que fui lá e traí, esquece que foi eu que fui lá e beijei a face de Jesus, esquece. Culpa. Mas Pedro, irmãos, ele vai chorar amargamente diante daquilo que ele havia feito. E sabe qual que é a diferença, irmãos? Quando há arrependimento genuíno, há uma metanoia. Graças a Deus que você não me conheceu antes da minha conversão, antes de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. E Pedro, irmãos, ele, a conversão é isso, está caminhando de um lado. Jesus muda a sua história, você vai caminhar para o outro. Conversão é isso. Mudança de direção. Só que a culpa vai te paralisar. A culpa paralisa Judas. A culpa vai te paralisar. Pelo contrário, a conversão vai te transformar. A conversão vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher. A conversão vai trazer em sua vida novas decisões. Então a Bíblia diz que ele sai dali e ele chora copiosamente, irmãos. E aí, queridos, Deus vai tratar com ele.
em sua restauração. E a restauração do Senhor, ela é gradativa, irmãos. No Evangelho de João, no capítulo de número 21, a Bíblia vai mostrar, queridos, que Jesus, né, ele chega na praia, e os discípulos estão lá, e Pedro também. E Jesus havia dito, né, que ele iria encontrar com eles, e iria encontrar com Pedro. Diz aos discípulos e a Pedro. E aí a Bíblia está dizendo, irmãos, que agora eles estão lá pescando. Eles estão lá pescando. E Jesus chega, e Jesus fala uma frase que eles conheciam. E ele diz assim: amigos, há algo para comer. E Pedro entende aquilo. Pedro reconhece aquela voz, reconhece aquela frase. A Bíblia diz que eles fazem o que Jesus manda fazer. Porém, a Bíblia diz que Pedro, irmãos, naquele momento está nu. E ele pula. Ele pula nas águas ao encontro de Jesus. Ele pula nas águas, irmãos, ao encontro de Jesus. E ao chegar diante de Jesus, irmãos, Jesus vai tratar com ele em uma maneira direta e real, irmãos. Jesus, ele olha para Pedro e por 3 vezes pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Irmãos, o amor muda tudo, né? O amor muda tudo, irmãos. Eu falei aqui pela manhã, né? Quando você começou a namorar, você namorava 1 quilômetro, 3 quilômetros, de um bairro para o outro, de uma cidade para outra. Você ia de jegue, você ia de camelo, você ia de carro, você ia de moto. Você dava um jeito para ir encontrar com a namorada. Você dava um jeito. Tem que ver ela, tem que ver ela. Você ia a pé, você dava um jeito. Irmãos, olha para mim, Jesus conhece o coração de Pedro. E Jesus vai perguntar para ele, o confrontando: Pedro, tu me amas? Pergunta para ele 3 vezes: tu me amas? Irmãos, Jesus sabia do amor de Pedro. Jesus sabia que ele não teve coragem naquele momento, porque ainda não havia tido uma transformação de ir com ele até a prisão. Jesus sabia que ele ainda, naquele momento, não estava pronto para ir com ele até a morte. Depois ele vai sim, depois ele morre. E ele olha e ele fala assim: eu não sou digno de morrer como meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Mas, irmãos, Jesus, ele olha para ele e entenda uma coisa, irmãos. Jesus restaura Pedro em 3 níveis, perguntando para ele 3 vezes se ele o amava. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus, irmãos, não o expõe. Jesus não o humilha. E Jesus não o descarta. Olha que coisa linda, queridos. Jesus não fala com ele: olha, eu sabia que você não ia comigo até a morte. Eu sabia que você não ia comigo até a prisão. Jesus não o expõe. Jesus não faz nada disso. Jesus fala com ele do amor. Porque, irmãos, o amor do Senhor, ele é motivacional. O amor do Senhor, quando eu me sinto amado por ele, eu faço o que ele quer que eu faça por amor. E eu esqueço até mesmo o que aquilo pode me proporcionar, mas eu faço por amor. Porque o amor de Jesus é motivacional. Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele o amava. Jesus está tratando com ele ali, irmãos, no seu chamado. Pedro, eu te chamei, você tem um propósito a cumprir, um propósito a fazer. Eu te falei que quando você se convertesse, era para que você cuidasse dos seus irmãos. Eu te falei que quando você se convertesse, era para que você continuasse. Você tem um propósito, você tem um chamado. E agora Jesus vai tratar com ele na responsabilidade. Já após uma conversão, um tratamento interior de cuidar dos outros. Então apacenta as minhas ovelhas. Queridos, princípio que trazemos para as nossas vidas aqui: Deus não restaura a eu e a você para voltarmos para o mesmo lugar. Mas Deus, ele faz isso, irmãos, para que possamos subir a um novo nível de relacionamento com ele. E agora Pedro convertido, mudado, transformado, irmãos, a conversão de Pedro, ela é plena. E quando Pedro se converte, irmãos,
O eu dele morre. E a gente vê isso em Atos capítulo de número 2. Né? A Bíblia fala que Pedro prega, a multidão começa ali a orar em outras línguas, são cheios do Espírito Santo, e aí vem alguns homens, algumas mulheres, vem as pessoas ali de outras etnias, e eles começam a questionar, e Pedro agora vai falar: ei, varões, a partir do versículo 14, vocês judeus, galileus, deixa eu te dizer, esses homens aí não estão bêbados a essas horas, 9 horas da manhã, não, eles estão cheios, eles estão vivendo a promessa do Espírito que Deus havia falado em Joel, que nos últimos dias derramaria sobre a vida deles. Irmãos, e Pedro agora vai falando, expondo a pessoa de Cristo, falando sobre o Cristo que havia morrido na cruz do Calvário, falando sobre o amor de Cristo para com ele e para com toda a humanidade, falando daquilo que Cristo havia se doado. Por isso aqueles homens estavam ali cheios da presença do Espírito. Pedro agora convertido, suas atitudes é diferente, irmãos. Antes, Pedro falava de uma maneira impulsiva. Agora Pedro ele vai pregar com autoridade. Antes, Pedro negava sobre qualquer tipo de pressão. Me pressionou aqui, eu saio correndo. Me pressionou aqui, eu abro mão. Me pressionou aqui, eu nego Jesus. E agora, irmãos, Pedro tem uma vida cheia da presença do Espírito de Deus. Antes, Pedro dependia de si mesmo. Tratava na força do próprio braço forte. Tratava na sua própria experiência. Mas agora, Pedro vai agir com coragem e humildade. Olha que coisa, irmãos. Pedro, ele não fala daquilo que ele pode fazer. Ao ponto de agora, aquela atitude lá atrás, que Pedro faz ao se curvar diante de Jesus, alguém se curva diante dele, e ele fala assim: fica de pé. Eu não sou digno, sou homem como você. Pedro não traz a glória do Pai para ele, e Pedro olha para esse homem, a Bíblia vai dizer que ele olha para esse homem e ele fala: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou, levante e ande. Pedro agora vai agir com coragem e humildade, por causa de uma conversão, por causa de um tratamento interior. Agora, queridos, Jesus, ele pode dizer a Pedro: fortalece aos teus irmãos. Irmãos, somente quem foi tratado no seu interior pode cuidar dos outros. E aí, queridos, a pergunta que eu faço aqui para que possamos orar essa noite é a seguinte: você já foi chamado? Com certeza todos nós fomos chamados. Com certeza todos nós fomos escolhidos pelo Senhor. E além disso eu te pergunto: você já caiu alguma vez na fé? Já caiu alguma vez na fé? Mas aqui eu quero te desafiar nessa noite a se converter genuinamente diante daquilo que a palavra de Deus está nos convidando nessa noite. Irmãos, conversão, quando Jesus está do lado de fora da nossa vida, não é conversão. A conversão, queridos, é quando eu e você saímos do centro da nossa própria vontade e permitimos com que a vontade do Senhor esteja acima de todas as coisas. Fica de pé no seu lugar, no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, já te preparando para a última coisa que vamos fazer nessa noite, que é a ceia do Senhor. Feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Coloque sua mão no seu coração. Há áreas em sua vida, querido, querida, que Deus ele quer tratar. Há áreas em sua vida, no seu interior, que Deus ele quer transformar nessa noite. Deus ele quer tratar comigo e com você. Deus ele quer tratar com nossas vidas. Se permita isso hoje. Se permita com que ele venha tratar em seu interior, em sua vida. Se permita com que ele venha transformar você neste dia. Com os olhos fechados, ore. Ore já se preparando para a ceia. Ore já pedindo ao Senhor perdão nessa noite.
Ore já pedindo a Deus que você possa fazer um concerto com Ele neste dia. Minha vontade e sua vontade não pode estar acima da vontade do Pai. Nosso eu não pode estar acima da vontade de Deus. Senhor Deus e Pai,